Então, continuando aqui, né? Segunda parte do vídeo. Segunda parte. Eu vou começar a fazer de 15, 20 minutos no máximo, mesmo que o vídeo seja grande. Né? Aí diz assim: considerar, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fosse cortado, daqui por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto a este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Né? Essa apartar as impiedades está falando aqui das 70 semanas, tá? Mas aí seria um outro vídeo para a gente fazer. Então vamos olhar aqui com calma. Eu peguei uma plantinha aqui que eu achei aqui em casa, né? Peguei essa plantinha aqui, tá? Aquelas plantinhas de plástico, mas dá pra gente ilustrar. Vamos imaginar que isso aqui seja boa oliveira, tá? Então Deus, ele tem uma boa oliveira e nessa boa oliveira você tem ramos. Olha lá. Você tem ramos nessa boa oliveira. E Deus, ele cortou alguns ramos, né? E no lugar ele pegou os ramos de outra oliveira brava e colocou ramos dessa oliveira brava junto com a oliveira boa. Então esses ramos de oliveira brava começaram a crescer, né? O que é uma oliveira brava e uma boa oliveira? A oliveira brava é uma oliveira que não é tratada. Ela é oliveira, mas ela não é tratada. E a boa oliveira é aquela oliveira que você cultiva, que você trata, que você vai cortando os ramos, né? Então esse cortar significa disciplina, uma série de coisas de Deus. Mas a oliveira brava, ela cresce de qualquer forma, vai crescendo, se multiplicando de qualquer forma. Então Deus, ele tira daquela má oliveira ramos e enxerta nessa boa oliveira. Então essa boa oliveira é Israel? Sim, essa boa oliveira, ela é Israel. Mas ela tem uma raiz. E essa raiz é Cristo. E essa raiz é Cristo que vai dar crescimento a essa oliveira, né? Cristo fala em vários momentos que ele é raiz. Você vê que Cristo e as primícias, ele também é raiz. Então, né, é essa raiz que vai sustentar toda essa oliveira. Só que nós temos que entender, meus irmãos, que a maioria dos judeus messiânicos, eles vão tentar interpretar essa boa oliveira como sendo esse Israel que está. Esse Israel judeu aí que não crê em Cristo. Então, quando você crê em Cristo, eles dizem para você que você está sendo enxertado em Israel. Esse Israel, esse judeu que está lá, você vai estar sendo enxertado na cidadania de Israel, né, na carne. Só que não é isso que o texto está falando. Quando o texto fala de você ser enxertado na boa oliveira, não é você ser enxertado em judaísmo rabínico, cheio de defeitos, cheio de costumes babilônicos. Ele está falando de você ser enxertado nas promessas que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos. Está falando em você ser enxertado na lei de Deus. Está falando em você ser enxertado numa série de coisas. Mas não em judaísmo rabínico, babilônico, né, que não passa de mentira. É isso que o texto está falando. Então vamos tentar entender esta oliveira. Meus irmãos, desde o princípio da humanidade, Deus, ele vem tratando, ele vem edificando uma oliveira. Quando Deus fez as promessas aos patriarcas e fez essa promessa a todos os outros homens, você tem que entender que nesse momento é como se ele estivesse separando um povo, é como se ele estivesse plantando uma raiz, né? Então, quando essa palavra é pregada, você vai ver que vai ser plantado uma semente no coração das pessoas. E essas pessoas, quando creem, elas vão criando uma planta, elas vão se tornando uma planta de Deus, né? Então, essa oliveira representa a totalidade do povo de Deus de todas as épocas, tá? A totalidade do povo de Deus de todas as épocas. Nessa boa oliveira você vai ter Abraão, Isaac, Jacó, você vai ter os patriarcas, e Deus vai plantando e vai tratando essa oliveira. Então todos esses que creram, que fizeram a vontade de Deus, que andaram no caminho, eles estão aqui nessa boa oliveira. A questão é que essas pessoas, mesmo sendo crentes, elas vão ter filhos. E esses filhos muitas vezes vão ser incrédulos. Mas eles vão crescer aqui nessa boa oliveira. Então você imagina assim, ó, vamos botar Abraão aqui, tá?
Abraão, aí vai nascer Isaac, vai nascer Jacó, vai nascer as 12 tribos. E essas 12 tribos vão ter várias pessoas. E essas 12 tribos vão formar a boa oliveira de Deus. Só que nesse mesmo contexto das 12 tribos, pessoas incrédulas vão nascer. Então, mesmo lá no contexto do passado, Deus vai o quê? Pegar dessa boa oliveira e vai tirar esses ramos maus. Né? Vamos pegar o contexto de Elias de novo, tá? Imagina no contexto de Elias, você tem o quê? A grande maioria maligna do povo e uma pequena parte do povo que é crente, uma pequena parte do povo que crê nas promessas, uma pequena parte do povo que obedece à lei de Deus. Então, aquela grande maioria do povo, ela é considerada o quê? Incrédula, uma parte que não crê em Deus. Então, o que Deus vai lá? Deus vai e tira essa parte que não crê, e nessa oliveira permanece apenas os que creem. Então, aqueles 7.000 que não crerem em Baal, que crerem em Deus, eles estão aqui nessa boa oliveira. Mas aquela grande maioria que não creu, Deus ele pegou e tirou. Você entende? Isso, por exemplo, vamos pegar no tempo de Saul e no tempo de Davi. Davi era a parte que cria. E Saul era aquela parte que não cria. Então, o que Deus faz? Saul fazia parte da boa oliveira, mas no momento que ele não creu, no momento que ele não obedeceu a Deus, Deus cortou ele. Mas Davi, que era a parte que cria, permaneceu na boa oliveira. Então você vai ver que sempre nessa oliveira vão ficar sempre aqueles que creem. Todas aquelas pessoas que você vê que Deus estava lá reclamando, que eles não criam, que eles estavam crendo em ídolos, não estavam obedecendo, ao longo das épocas Deus vai cortando, Deus vai sempre cortando e deixando aqueles que eram sãos, aqueles que eram fiéis, aqueles que eram bons. Então essa boa oliveira é justamente isso, representa esse povo fiel a Deus, que vem fazendo parte dessa oliveira. E todos os incrédulos de todas as épocas são aquela parte que Deus vai o quê? Cortando. Deus vai tirando do seu povo. Você entende? E vai ficando só aqueles ramos que são bons e agradáveis diante de Deus. Então, quando chega no tempo de Jesus, acontece a mesma coisa. Boa parte do povo não creu em Jesus, e o que Deus fez? Deus ele pega e tira aquela parte incrédula, né? Ele tira aquela parte que não creu, como aconteceu nos anos passados, e no lugar ele vai pegar os gentios, que eram ramos de oliveira brava, ele vai tirar aqueles ramos de oliveira brava e vai colocar nessa oliveira boa. E agora os gentios vão crescer como uma boa oliveira juntamente com aqueles que cresceram já. E isso tudo vem crescer numa planta que no final dos tempos vai dar o seu fruto. Você entende? Então Deus ele plantou, está crescendo, essa planta está crescendo, agora ele enxertou os gentios. Né? Isso a gente não via no passado, Deus pegando os gentios e enxertando nessa oliveira de Deus. Mas isso aconteceu nos últimos dias. Então você ser enxertado, meus irmãos, na boa oliveira, é você ser enxertado naquele Israel que creu, onde vai estar os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, todo o povo do passado que creu, que obedeceu a Deus, andou nas obras que Deus estabeleceu nas duas alianças, na primeira aliança, nesse caso, né? Agora eles foram estabelecidos. Então tudo isso vai formar a boa oliveira de Deus. Tira-se sempre os incrédulos, corta e coloca-se agora nesses últimos dias aqueles dos gentios que creriam. E isso vai formar a boa oliveira. Então não caia nesse papo, meus irmãos, que eles ensinam para você aí, de que você ser enxertado na boa oliveira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma alegoria para mostrar para vocês. Né? Você tem uma alegoria aqui. Enxertados na boa oliveira. Vamos ver se eu tenho aqui uma alegoria. Né? Vamos ver, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não sei se eu vou achar, né? Ó. Judeus. Vamos ver se eu acho aqui alguma coisa. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Se eu não achar, eu vou explicar, tá? Mas aí fica mais fácil com uma alegoria. Torá. Vamos botar aqui, Oliveira, Torá. Ah, aqui. Acho que eu sei. Olha só, olha a cabeça desses caras. Não é isso que o texto está falando, tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu mostrar a tela aqui, ó. Ele diz assim, ó. Vamos ler aqui o texto, tá? Ó. Retornando para a verdade. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então essa pessoa aqui está achando na cabeça dela que a salvação vem do judaísmo, porque está dizendo vem dos judeus. Não tem nada a ver com isso. Quando
Jesus fala que a salvação vem dos judeus, é porque ele está tratando da casa de Judá, e da casa de Judá se manifestaria o leão de Judá, e esse leão de Judá traria a salvação às nações. Não tem nada a ver com você ser enxertado, você ser salvo pelo judaísmo, tá? Aí diz assim, ó, as 12 tribos de Israel, que seria a boa oliveira, né? Oliveira cultivada pelo Eterno, cultura judaica bíblica, o padrão estabelecido por Deus de como lhe prestar serviço contido na Torá, né? Aí diz assim, ó, raiz hebraica, Deus chama Abraão, faz aliança com ele, faz sua descendência, a seiva o Espírito de Deus, sai dela, povo meu, um monte de besteira aqui, né? E Yeshua não fundou uma nova religião, ele veio restaurar a aliança do Eterno e cumprir plenamente a lei e abrir a porta aos gentios para serem, né, participantes das promessas feitas a Abraão. E diz assim, ramos do zambujeiro enxertados na oliveira, todo aquele que se converte ao Eterno pelo testemunho de Yeshua e que guarda os mandamentos. Isso aqui está certo, tá? Então, na cabeça dessa pessoa, ela entende que você ser enxertado em Israel, vamos ver se eu consigo abrir aqui ela de forma maior, para ficar mais fácil da gente estudar. Aí, essa pessoa entende que você ser enxertado em Israel é você ser enxertado em judaísmo, né? É você ser enxertado em judaísmo. Você ser enxertado aqui na cultura judaica bíblica. Não. É você ser enxertado nas promessas de Deus. É você ser enxertado nas coisas que Deus destinou à descendência de Abraão. Então, quando eles falam que é você ser enxertado na cultura judaica bíblica, eles estão querendo dizer que é para você voltar para o judaísmo. Que segundo eles, o judaísmo de hoje é o que é a cultura judaica bíblica. Não, esse judaísmo que tem hoje, ele é um judaísmo rabínico, ele é um judaísmo farisaico que não tem nada a ver com você guardar plenamente a Torá de Deus. Né? Não vai dar tempo de eu ler, senão vai ficar muito grande. Você pesquisa na internet traduções, você vai pesquisar na internet nos dias de hoje, você vai fazer uma pesquisa sobre o judaísmo atual e você vai descobrir, até através desse livro, que o judaísmo de hoje, ele nada mais é do que um farisaísmo que veio de tradições que não eram da Torá e que muitas vezes vêm da Babilônia. Por exemplo, a Cabala. A Cabala é uma tradição babilônica, né? Que nada mais é do que você consultar astros e uma série de coisas. Você vai estudar sobre isso. Eu tenho ali uma série de estudos sobre isso, tá? Que eu tenho aqui em documentos. Um exemplo que eu vou dar para vocês, para ver como existem tradições que não são bíblicas. Você tem nessa parte aqui do calendário, tá vendo ali, ó? Você tem aqui o mês 1, tá? Só que o judaísmo atual, eles vão comemorar o ano novo quando? No mês 7. Então você vai ver que para eles no dia das trombetas é o início do ano, seria o Rosh Hashanah. Sendo que a Bíblia em lugar nenhum chama o Rosh Hashanah de festa das trombetas, mas aqui é o mês 7. E a Bíblia vai dizer que é o mês de Nissan, que é o mês 1. Se o mês de Nissan é o mês 1, então aqui vai ser o início do ano, não aqui no mês 7, no dia das trombetas. Então eles vão comemorar o ano novo no mês 7. Aí você vai ter mais uns 5, 6 meses até o primeiro dia do ano. Você entende? Não faz sentido isso. Então isso é uma tradição que não é bíblica, é uma tradição rabínica que foi acrescentada ao longo da história. Então o judaísmo atual está cheio dessas coisas, né? Onde já se viu você comemorar o ano novo no mês 7, sendo que o ano novo é no primeiro mês. Você não tem nenhum relato na Bíblia, você não tem nada para mudar isso. Mas a Bíblia fala, esse será o primeiro dos meses, o mês de Nissan, que era o mês da Páscoa. Não tem nada de primeiro do ano na festa das trombetas. Tanto que isso, você pode pegar a vertente caraíta dos judeus, a vertente caraíta, eles entendem que o primeiro do ano, o Rosh Hashanah, é no primeiro dia de Nissan, não no primeiro dia de Tisrei, tá? Você vê que isso aqui é coisas que foram acrescentadas. Então esses judeus messiânicos, eles vão querer acrescentar vocês nessa cultura judaica babilônica que foi enxertada na cultura babilônica, que não tem nada a ver com Torá, mas não passa de tradições rabínicas que Jesus falava, em vós me adorais com mandamentos que são de homens, tá? Mas quando você dizer que foi enxertado na boa oliveira, é você ser enxertado nas promessas que Deus deu a Abraão, a Isaac, Jacó e todos aqueles que creram. Os gentios que estavam sem promessas, a lei ou as promessas foram enxertados nas promessas, em tudo aquilo que Deus destinou à descendência de Abraão. Mas esse judaísmo que está aí hoje, que não crê no Messias, eles foram cortados. Eles estão fora da boa oliveira, eles são oliveira brava, porque todo aquele que não crê é cortado. Você não vai ser enxertado nos incrédulos, você vai ser enxertado no Israel que creu.
de todas as épocas, no povo que creu em Deus, no povo que andou e obedeceu a Deus. É nesse Israel que você vai enxertado, e não em judaísmo babilônico, com cabala, com deformações da Torá e cheio de mentira, e que nega ao Messias. Esses são como Ismael e como Esaú, porque profanaram a promessa e são apenas da carne, tá bom? Não se engane com esses judeus messiânicos que querem fazer você se enxertar no judaísmo para daqui a um pouco você negar o Messias, tá bom? Espero que os irmãos tenham entendido, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Eu vou fazer em 2 partes, que Deus abençoe, e futuramente nós vamos falar o resto aí do contexto. Fiquem na paz de Cristo.